Estão reabertos os trabalhos. Vou chamar. Pede para abrir lá para ela. Estão reabertos os trabalhos. Próximo item é o projeto de resolução número 764 de 2010, da vereadora Marilena Perdiz Negro. Altera o regimento interno para criar a medalha Capitão Nivaldo Bonassi, de incentivo ao esporte jundiaense. O projeto de resolução número 764 de 2010, da vereadora Marilena Perdiz Negro, está em discussão. Com a palavra a vereadora Marilena. Senhor presidente, senhores vereadores, desde já eu agradeço aos vereadores que me ajudaram a chegar a concretizar esse projeto, pelas assinaturas regimentais que tive que colher, e certamente pela importância da figura do capitão Nivaldo Bonassi aqui na cidade. A nossa intenção aqui, em alterar o regimento interno, que já tem lá um número bastante interessante de títulos, né? Na verdade, a gente viu que na área do esporte, a gente tem facultado a possibilidade de homenagear os desportistas. Mas aquelas figuras que permeiam o esporte com o seu trabalho voluntário, comentaristas, ou mesmo cidadãos que promovam até com recursos materiais, né? Financiam times, e aquelas pessoas simples das comunidades, que todos, tenho certeza, conhecem alguém, que lá banca um time de futebol, amador, juvenil, e essas pessoas poderiam, a gente imaginou que poderia receber uma homenagem por esse trabalho de desenvolvimento do esporte como instrumento para a cidadania. Então, a figura do capitão Bonassi aparece aqui com uma lembrança bastante forte, né, da sua atuação no meio esportivo, seja pelo seu tom de voz, que permeou aí também o meio tanto da televisão quanto a rádio, né, a imprensa, uma pessoa bastante procurada, e que, no decorrer da sua vida, teve aí a oportunidade de se destacar o esporte em várias modalidades. Então, ele não era só do futebol, ele tinha, assim, condições de acompanhar diversas modalidades esportivas. Então, nós esperamos com isso, senhores vereadores, que, se não tivermos oportunidade neste ano de conceder títulos, né, pensando em pessoas com essa finalidade, e certamente nós teremos oportunidade para frente, nos próximos anos, de lembrar pessoas, e certamente o faremos, homenageando, então, com a medalha Capitão Nivaldo Bonassi, de incentivo ao esporte jundiaense, destinado às pessoas físicas ou jurídicas que promovam, através do apoio material ou de trabalho humano e social, o incentivo ao esporte nesse município como instrumento para a cidadania. Então, essa é a minha contribuição para esta casa, que nós queremos deixar para os próximos
para as próximas legislaturas, inclusive, e de forma que possamos identificar pessoas da nossa comunidade que possam receber esse título. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores, e agradeço mais uma vez o apoio que permite com que mudemos o regimento interno dessa casa. Muito bem, vereadora. Continue a discussão, projeto de resolução número 764, de 2010. Em votação. Com 11 votos favoráveis, 4 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota. Está aprovado o projeto de resolução número 764 de 2010, da vereadora Marilena Perdiz Negro. Altera o regimento interno para criar a medalha Capitão Nivaldo Bonassi, de incentivo ao esporte jundiaense. Portanto, aprovado o projeto de resolução, vereadora Marilena. Próximo item, essa presidência recebe o requerimento número 418, de adiamento da apreciação do projeto de lei 10.489, do vereador pastor Roberto Conde, que altera a lei 3.912 de 92, para determinar a fixação nos ônibus de alerta sobre pedofilia. O requerimento ao plenário de número 418 de adiamento está em discussão. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de adiamento, requerimento ao plenário de número 418, vem assinado pelo vereador pastor Roberto Conde. Adiamento da apreciação do projeto de lei 10.489 desse próprio vereador, que altera a lei 3.912 de 92, para determinar a fixação nos ônibus de alerta sobre pedofilia. Portanto, adiado o projeto de lei 10.489. Próximo item são os projetos de lei de denominação. Primeiro deles, o projeto de lei 10.643, do vereador Silvio Hermani, estende a denominação de Rua Aristides Mariotti ao seu prolongamento à Rua 1 do loteamento Világio São Marco, bairro do Retiro. Segundo o projeto de lei 10.647, de 2010, vereador Silvio Hermani, denomina Rua Emídio Fogossi, a Rua 5 e 6 do loteamento Világio São Marco, no bairro do Retiro. Portanto, senhores, está em discussão o projeto de lei 10.643 e 10.647 de 2010, do vereador Silvio Hermani, e com a palavra, vereador Silvio Hermani. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro projeto de lei 10.643, estendendo a denominação de Rua Aristides Mariotti ao seu prolongamento, que trata-se da Rua 1 do loteamento Világio São Marco, na região do Retiro. Por uma questão de coerência, não faz sentido, num trecho tão pequeno, nós termos duas denominações. Então, tanto na resposta da Prefeitura do município de Jundiaí, quanto a coerência da Secretaria desta Casa, acharam por bem, e eu concordo. Então, estamos fazendo também essa homenagem à família do senhor Aristides Mariotti, que agora terá uma rua um pouquinho mais extensa, né? Em relação
ao projeto de lei 10.647, denomina Emídio Folgosi as ruas 5 e 6 do loteamento Vilagem São Marco. Emídio Folgosi é justamente da família que sempre foi proprietária de terras naquela região do 4º centenário, e eu particularmente não o conhecia, não conhecia sua família, e quando fui procurado por um morador para que fosse resolvido o problema de falta de denominação e CEP, achei interessante, já que sou de uma família de sitiantes que plantavam uva no bairro do Castanho, achei que seria interessante também homenagear a família dos pioneiros ali daquele trecho de Jundiaí, que plantavam e plantam até hoje pêssego. Então, eu vou ler um pouco da biografia do senhor Emídio Folgosi. Filho de Vitório Folgosi e Carolina Serafim Folgosi, Emídio nasceu em 16 de janeiro de 1916, no município de Jundiaí, onde permaneceu no sítio de seu pai, no bairro Quinta das Videiras, trabalhando na agricultura, plantando uva, figo e outras frutas e legumes. No dia 11 de dezembro de 1937, casou-se com Santa Bi Folgosi, com quem teve 5 filhos: Lídia, casada com Antônio; Júlia, casada com Geraldo; Geni, casada com José; Maria Helena, casada com Santílio; e Roberto Carlos, solteiro. O casamento representou não apenas a mudança de seu estado civil, mas também de endereço e de atividade. Após o casamento, Emídio muda-se para uma casa de propriedade de seus pais, localizada à rua Moçambique 156, no Jardim Bonfilioli, e passa a atuar no comércio. No comércio, a clientela tratava Emídio pelo carinhoso e já antigo apelido de Seu Chico. Um homem de bem, muito simpático e comunicativo, que, com sua carroça, circulava pelo Jardim Sica, Rua Anchieta, Rua Rangel Pestana, Vila Argos Velha, Vila Arens, enfim, vendendo verduras, frutas e legumes. Emídio trabalhou até os 59 anos de idade, quando aposentou-se, pois estava acometido pela doença mal de Parkinson. Após a aposentadoria, Emídio volta para o sítio de sua família, no bairro Quinta das Videiras. Emídio Folgosi faleceu no dia 18 de janeiro de 1993, em Jundiaí. Sua morte causou grande comoção, principalmente no Quinta das Videiras, onde os moradores conheciam seu caráter, sua força de vontade, seu carisma e simpatia para com todos. Ele gostava de contar piadas, colocar apelidos nas pessoas e era muito comunicativo. Seu Chico não está mais alegrando e ajudando as pessoas do bairro, mas com essa homenagem, dando seu nome a uma rua implantada em terras onde morou e que pertenciam à sua família, seu nome será para sempre perpetuado e lembrado, assim como seu exemplo de vida. Agradeço a atenção de todos. Como os senhores podem ver, é uma pessoa merecedora dessa homenagem. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão os projetos de lei de denominação. Vamos colocá-los, então, em votação. Com 11 votos favoráveis, 4 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota. Estão aprovados os projetos de lei de denominação.
Primeiro deles, 10.643, de 2010, do vereador Silvio Hermani. Estende a denominação da rua Aristides Mariotti ao seu prolongamento, a rua 1 do loteamento Világio São Marco, no bairro do Retiro. E projeto de lei 10.647, de 2010, do vereador Silvio Hermani, denomina a rua Emídio Fogosi, a rua 5 e 6 do loteamento Világio São Marco, no bairro do Retiro. Portanto, senhores vereadores, aprovados os projetos de lei de denominação. Próximo item. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número 414, requerimento que vem assinado pelo vereador Marcelo Gastaldo. Requerimento de urgência para apreciação do projeto de decreto legislativo número 1378 da mesa, que autoriza doação à Biblioteca Pública Municipal Professor Nelson Fucci dos bens móveis que especifica. O requerimento ao plenário 414 está em discussão, em votação. Com 11 votos favoráveis, 4 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário de urgência, de número 414, do vereador Marcelo Gastaldo. Para que possamos analisar o projeto de decreto legislativo, temos que ouvir a Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, que tem na sua presidência o vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Vossa Excelência avoca ou indica? Avoca. Relatando, então, pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, o vereador Marcelo Roberto Gastaldo, presidente da comissão. Senhor presidente, vereadores, projeto de decreto legislativo 1378, no qual autoriza a doação à Biblioteca Pública Municipal dos bens móveis que especifica. Como já é de praxe dessa casa, até porque, pelo uso e demais utilização, nada mais justo que essa entidade favoreça algumas repartições que necessitam de alguns bens. Não vai trazer nenhum ônus a essa casa, mas com certeza quem receberá esse material vai ser muito bem utilizado. Então, tenho o parecer favorável desse relator e peço Vossa Excelência que consulte demais membros dessa comissão. Com parecer favorável, relatando pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, vereador Marcelo Gastaldo. Essa presidência pergunta aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador Domingo Fontebasso, acompanha o parecer. Vereador... apareceu, né, vereador? Vereador Gustavo Martinelli. Acompanha o parecer. Vereador Leandro Palmarini. Acompanhe o parecer. Vereadora Marilena. É que a força do hábito, vereador, é olhar para aquele lado. Vossa Excelência fez uma troca com o vereador Júlio. Desculpe. Tá certo. Estando apto, então, nós vamos passar à análise do projeto de lei, projeto de decreto legislativo, número 1378, de autoria da mesa. Em discussão, o projeto.
Em votação. Com 11 votos favoráveis, 4 senhores vereadores ausentes, essa presidência regimentalmente não vota. Está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1378 de 2010. Próximo item. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número 415, assinado pela vereadora Ana Tonelli. Requerimento de urgência para apreciação do projeto de lei 10.687, 10.687, do senhor prefeito municipal, que autoriza convênio com o Instituto Jundiaense Luiz Braille de assistência ao deficiente da visão para atendimento correlato. O requerimento ao plenário, número 415, está em discussão. Em votação. Com 11 votos favoráveis, 4 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota. Está aprovado o requerimento ao plenário, número 415, para urgência da apreciação do projeto de lei 10.687. Para que possamos analisar o projeto de lei 10.687, e temos que ouvir a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador Marcelo Gastaldo. Vossa Excelência avoca ou indica a relatoria? Avoca. Relatando, então, pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, vereador, presidente da comissão, Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei número 10.687, prefeito municipal, que autoriza convênio com o Instituto Jundiaense Luiz Braille de assistência ao deficiente de visão, da visão para atendimentos correlatos. Na verdade, é um convênio de repasse da União através do município. Ela é em ordem, o valor de 30 mil mensais, totalizando 12 meses. Inclusive, a portaria que regide esse convênio é de fevereiro, senhor presidente. Tanto é que temos algumas emendas que foram apresentadas, até para tentar corrigir, antecipando esses valores que, segundo informações, já deveriam estar nos cofres públicos do município e teria que ser repassada à entidade que, nesse período até a data da assinatura desse convênio, teve que arcar com os custos dessa demanda. E também algumas correções. Uma das principais é a questão do próprio CNPJ, que também está sendo corrigida através de uma emenda apresentada pela vereadora Marilena. Como não há ônus ao município, até porque o repasse é através da União, tenho o voto favorável desse relator e peço a Vossa Excelência que consulte demais membros dessa comissão. Relatando favoravelmente pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, vereador Marcelo Gastaldo, presidente da comissão. Essa presidência pergunta se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador Domingos Fontebasso. Vereador Mingo. Acompanha. Vereador Gustavo Martinelli. Acompanha.
Vereador Leandro Palmarini. Acompanha o parecer. Vereadora Marilena Negro. Acompanha. Temos que ouvir, então, Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social. Tem a sua presidência, vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Professor Doca. Vossa Excelência avoca ou indica? Para relatar na Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social, o vereador Júlio César de Oliveira, o vereador Julião. Senhor presidente, senhores vereadores, relatando pela Comissão de Saúde desta Casa, o projeto de lei de número 10.687, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o convênio com o Instituto Jundiaense Luiz Braille de Assistência ao Deficiente de Visão para atendimentos correlatos. Senhor presidente, já ouvimos, né, a Comissão de Justiça e Redação, já ouvimos a Comissão de Finanças e Orçamento, em que ambas as comissões, principalmente a de Justiça e Redação, que poderia ter algum problema na questão da legalidade. A nossa comissão não é uma comissão que tenha nada a se opor a que esse convênio seja celebrado entre o município e o Instituto Luiz Braille, conhecedores que somos da qualidade dos atendimentos que lá são prestados e pelos relatos que a gente tem no dia a dia com algumas pessoas que necessitam desse tipo de atendimento na área médica. Então, senhor presidente, o parecer é favorável pela continuidade da discussão e votação do projeto de lei de número 10.687, obviamente com as emendas que foram colocadas e que visam a um acerto de alguns itens bastante significativos. Então, o parecer da Comissão de Saúde é favorável e eu solicito a Vossa Excelência que consulte os demais membros desta comissão. Relatando pela Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social, com o parecer favorável, o vereador Júlio César de Oliveira. Essa presidência pergunta se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador Doca. Sua ausência, vereador Silvio, vereador Mingo Fontebasso. Acompanha o parecer. Vereadora Ana Tonelli. Acompanha o parecer. Acompanha. Vereador Durval Orlato. Sua ausência, vereadora Marilena Perdiz Negro. Vereador Silvio Ormani. Acompanha. Temos que ouvir a Comissão de Defesa da Criança, do Idoso e da Pessoa Portadora de Deficiência. Tem na sua presidência, vereador Domingos Fontebasso. Vossa Excelência avoca ou indica? Indica a nobre vereadora Marilena Perdiz Negro, relatando, então, pela Comissão de Defesa da Criança, do Idoso e da Pessoa Portadora de Deficiência. Projeto de Lei 10.687, que autoriza convênio com o município para garantir a atenção integral na área de reabilitação visual e qualificando o Instituto Jundiaense Luiz Braille de Assistência ao Deficiente da Visão como entidade especialista nesse tipo de programa. Nós já discutimos, já ponderamos algumas emendas, inclusive para tentar qualificar e direcionar melhor esse recurso, que é um recurso do SUS, que atingirá também, tem uma abrangência além do município de Jundiaí, com 44 cidades. Eu acredito que, então, a área do deficiente está cada vez mais especializada na nossa cidade, através desse projeto de lei. E peço ao senhor presidente que ouça os demais membros da comissão. Relatando favoravelmente pela Comissão de Defesa da Criança, do Idoso e da Pessoa Portadora de Deficiência, vereadora Marilena Perdiz Negro. Favoravelmente. Eu pergunto se há voto contrário separado. E não havendo, vereador Mingo. Acompanho o parecer. Acompanho o parecer. Vereador Durval Lopes Orlato. Na sua ausência, vereador Júlio César de Oliveira.
Acompanho o brilhante parecer. Vereador Paulo Sérgio, na sua ausência, vereador Gustavo. Vereador Gustavo. Acompanho o parecer. Vereador Roberto Conde Andrade, na sua ausência. Vereador Silvio Hermani. Acompanha o brilhante parecer. Estando apto, então, vamos passar a análise. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo. Só pelo adiantar das horas, pedir a prorrogação por até 1 hora, se necessário. Bem procedente o pedido de Vossa Excelência. E a tempo, né, vereador? A presidência coloca em votação a prorrogação dos trabalhos por até 1 hora, se necessário. Com 10 votos favoráveis, 5 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, estão prorrogados os trabalhos por até 1 hora, se necessário. Vamos passar, senhores, à análise do projeto de lei 10.687 de 2010. Senhor Prefeito Municipal Miguel Haddad autoriza convênio com o Instituto Jundiaense Luiz Braille de Assistência ao Deficiente da Visão para atendimento correlato. Está em discussão. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota. Está aprovado o projeto de lei 10.687. Temos que votar a emenda de número 1. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota. Está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei 10.687. Em votação, a emenda número 2. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota. Está aprovada a emenda de número 2 ao projeto de lei 10.687. Em votação, a emenda número 3. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota. Está aprovada a emenda de número 3 ao projeto de lei 10.687. Vamos colocar, então, em votação a emenda número 4. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota. Está aprovada a emenda 4, a PL 10.687. Em votação, emenda 5 ao PL 10.687. Em votação.
Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, estão aprovadas as emendas, inclusive a número 5, de 1 a 5, senhores vereadores. Temos também a emenda número 6. Em votação, a emenda de número 6 ao projeto de lei 10.687. Vereador Silvio Hermani. Vereador Verde. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota. Está aprovada a emenda número 6. Portanto, senhores, aprovados o projeto de lei 10.687 e emendas de 1 a 6, que autoriza convênio com o Instituto Jundiaense Luiz Braille, de assistência ao deficiente, divisão para atendimentos correlatos. Aprovado, senhores. Essa presidência recebe requerimento ao plenário 417, de urgência, para apreciação do requerimento ao plenário 416 do vereador Roberto Conde Andrade, de prorrogação por 120 dias do prazo da comissão especial, objeto do requerimento ao plenário 238 de 2009, de estudo de formas de combate à pedofilia no âmbito municipal. A urgência, o requerimento de urgência de número 417 está em discussão, em votação. Com 11 votos favoráveis, 4 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota. Está aprovado o requerimento ao plenário, número 417, de urgência. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Perdão, senhor presidente. Vamos passar, senhores, a moção de número 106, de 2010, do vereador Val, de apelo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pela aprovação do PL 504 de 2010, do deputado Valdir Agnello, PTB, que isenta do pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, bem como taxa de licenciamento dos autos, os policiais e bombeiros militares do Estado. A moção de número 106 de 2010 está em discussão. Com a palavra, vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val. Senhor presidente, nobres pares, esta moção de apelo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por esta aprovação do projeto de lei número 504 deste ano, do deputado Valdir Agnello, o nosso partido, PTB, ela vem pedir, porque de acordo com a propositura, nos seus termos, visa garantir a segurança do policial ou bombeiro militar nos seus deslocamentos diários,
para que, quando o militar se desloca em veículo próprio, a sua segurança seja maior. Frequentemente, esses profissionais tornam-se alvo de marginais dentro dos coletivos em razão da identificação dos mesmos pelo uso de suas fardas. As estatísticas da Polícia Militar do Estado de São Paulo, recentemente publicadas na grande imprensa, dão conta de que a chance de um PM ser morto fora do horário de serviço é 4 vezes maior. Então, é óbvio que nós estamos apresentando esta moção, porque este projeto do deputado Valdir Agnello é de grande importância para condições dos nossos agentes de segurança estaduais possam melhor também terem condições de nos proteger, dando a eles também um pouco mais aí de segurança, para não ficarem tão vulneráveis em suas identificações quando estão tramitando para o seu local de trabalho ou até mesmo em regresso aos seus lares, através de táxis, ônibus, trens, e eles fardados, a gente sabe que já é identificado pelos maus elementos que podem trazer aí armadilhas e reduzir o número, infelizmente, de agentes de segurança da Polícia Militar, que já não é o suficiente para cuidar da segurança. Precisamos de muitos mais soldados, não só na Polícia Militar, como na Guarda Municipal, e fazer de tudo para que eles tenham condições para continuar dando segurança ao que mais tem de valor, de patrimônio em nossas cidades, que é e são os munícipes. Portanto, senhor presidente, apresentei esta moção para que, na esperança de que coloquem em breve a votação e que seja aprovado o PL 504, que ajuda os policiais a manterem seus veículos para andarem, para se locomoverem de maneira mais fácil, né? Porque o IPVA não é barato, nada é barato neste país, né? E principalmente o imposto sobre os veículos aí de rodagem nas estradas. Este projeto ele isenta o pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores dos bombeiros e dos policiais militares do Estado. Portanto, senhor presidente, eu peço para que os companheiros aprovem esta moção de apelo ao nobre deputado. Permite uma parte? Né? Pois não, nobre vereador. Queria parabenizar o vereador Val por essa iniciativa e realmente uma medida de valorização a esses profissionais. Sabemos que, infelizmente, no dia de hoje, até a questão do fardamento, até para lavar as roupas, às vezes eles têm que colocar em local não muito aparente para não ser identificada a moradia desses profissionais. Então, queria parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa e realmente esperamos medidas como essa valorizem e dêem um pouco mais de condições a essa importante função que são os nossos policiais. Obrigado, vereador Marcelo Castaldo, aliás, vereador atuante na bancada do PTB, e nos honra muito que esse projeto seja de autoria de um de nossos deputados, de nosso partido, e há pouco tempo nós lutamos pela PEC 300, que foi aprovada para poder melhorar o piso salarial dos nossos policiais. Foi aprovada, retornou o texto, mas não foi aprovado com o texto original. Mas já é uma grande conquista. E mais conquistas como esta também, para que eles tenham mais condições de cuidar de nós. Obrigado, senhor presidente. São essas palavras do vereador Val. Continua em discussão, moção de número 106, com a palavra a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero dizer que eu não aprovarei a moção, não pela iniciativa, mas porque eu acho que o assunto tem que ser mais discutido no âmbito da Assembleia, porque nós estamos tratando aqui da valorização do profissional, assim, da precariedade de salário. Eu acho que política de valorização se faz com salário. Então, nós não podemos criar uma regra de não pagamento de IPVA para compensar a desvalorização de salário do policial militar. Então, nesse sentido, acho que tem que ter uma profundidade de discussão. Eu acho que o fato, simplesmente, de uma iniciativa tentar atingir uma categoria, acho que ela é louvável, mas ela tem que ver por onde anda isso.
Eu acho que existe uma falta, sim, de política salarial para valorizar o profissional militar. Existem medidas que poderia, talvez, minimizar essa exposição do policial militar nas vias públicas. E eu acho que é muito pouco só pensar no IPVA, porque a gente quer valorizar o profissional, ele tem que ser valorizado quando se aposenta. Eu não sei se ele levaria essa isenção para depois, né, da aposentadoria. Então, é nesse sentido que eu vim à tribuna para justificar o não, não no sentido de tentar dificultar a proposta aqui do vereador Val, que está querendo que acelere. Eu tenho o entendimento que tem que ter uma maior discussão com todos os deputados, para que a gente veja, de fato, o que é melhor para o policial militar, se essa medida não é muito pequena e não suficiente para atender toda a corporação. A senhora me permite uma parte? Pois não, vereador. Eu quero dizer para Vossa Excelência que a vossa visão eu respeito, mas, porém, na ótica desse vereador, embora concordando que a medida é pequena, mas é muito pouco mesmo. Mas o pouco que se faz para homens que arriscam suas vidas para dar segurança, o mínimo de segurança para nós, eu acho que é louvável. Tudo que se fazer em relação à segurança, porque se fala muito de refazer, reformular o sistema, a integração das polícias entre eles, mas a gente vê pouco. E o pouco que a gente vê, eu acho que não pode ser barrado. Eu acredito que a intenção, tenho certeza, do deputado Valdir Agnello, do PTB, já é contribuir e sair desse, fala muito e se faz muito pouco. É uma iniciativa, então, tudo que se fizer em relação à segurança, e eu repito como foi a PEC 300, a PEC 360, tudo que se fizer em relação à segurança, não só a Polícia do Estado, a Federal, a Guarda Municipal, eu acho que é louvável, de grande valia, para que cheguemos lá. Eu distingo, só vou favorecer uma categoria, é que essa categoria, eu até acho que ela deve mesmo ser distinguida das demais categorias, porque é o que procura nos preservar a integridade física e dar o mínimo que as outras categorias cheguem ao seu trabalho, voltem os familiares e tudo mais. Então, é nessa ótica que eu acho que tudo em relação à segurança, que não é bem remunerada, é de grande valor. Obrigada pela parte, vereador Val. Eu insisto em apelar para que Vossa Excelência retire a moção, avalie um pouquinho melhor, porque eu acredito que existem várias intenções. O PRONASC é um deles, é o Programa Nacional. Jundiaí está sendo beneficiado com verba, inclusive, para a Guarda Municipal. Já tem proposta de beneficiar o policial da segurança militar, ou mesmo guardas municipais, em política habitacional, em aquisição de veículo. Acho que PVA é uma questão para a gente discutir um pouco com maior profundidade. Eu acho que a gente tem, sim, que encampar aí a luta pela valorização do profissional da segurança, mas eu acho que tem que ser com medidas maiores, com medidas mais amplas, e não pontualmente, como pretende o deputado. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. A moção de número 106, de 2010, continua em discussão. Em votação. Com 12 votos favoráveis, desculpe, senhores, com 11 votos favoráveis, 1 voto contrário, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção número 106 de 2010, do vereador Val, apelo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pela aprovação do projeto de lei 504 de 2010, do deputado Valdir Agnello, PTB, que isenta do pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, bem como taxa de licenciamento dos autos, os policiais e bombeiros militares do Estado de São Paulo. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Apenas para agradecer os nobres pares que nos ajudaram a aprovar esta moção e esperar que chegue lá e contribua para a apreciação breve deste projeto. Obrigado, senhor presidente. Tudo bem. Vamos passar, então, aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador professor Doca. Solicitaria de Vossa Excelência destaque para o requerimento número 416 do vereador Pastor Conde, por gentileza. Vamos colocar, então, a votação em destaque do requerimento número 416, que prorroga, pela prorrogação por 120 dias do prazo da comissão especial objeto do requerimento ao plenário 238 de 2009, de estudo de formas de combate à pedofilia no âmbito municipal. Então, senhores, vamos colocar a votação em destaque do requerimento 416. O pedido de destaque do vereador Doca. Um minutinho, senhores. Agora sim. Com 11 votos favoráveis, um voto contrário, 3 senhores vereadores ausentes. Essa presidência que regimentalmente não vota. Está aprovado o pedido de destaque para o requerimento número 416. Votação em destaque. Vamos colocá-los, os dois requerimentos, 413 e 416, englobadamente em discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, todos os senhores vereadores receberam, pelo menos, a ementa do requerimento, no qual eu solicito informações sobre aditamento e prorrogação do contrato 9/10 de obras de reparos em moradias do conjunto habitacional Vista Alegre. Nós estamos tratando aqui do conjunto habitacional, foi inaugurado e entregue à população no final de 2008, muito recente, para estar sofrendo reparos estruturais em suas moradias, como ficamos sabendo. Já começou errado, porque é um projeto financiado pelo CDHU com a finalidade de mutirão, e ele foi transformado em um empreendimento como outro qualquer. E, na verdade, restam dúvidas acerca do contrato. Agora sim, desculpe. Restam dúvidas acerca do contrato que deveria já ter dado conta. Eu não sei por que o município continua investindo em reparos. Nós já soubemos de cupim, nós já soubemos de problemas estruturais. Então, não é com um contrato. Eu acho que tem que rever quem é que fez. Como não foi mutirão, não foi acompanhado pelo conjunto de moradores que estão se beneficiando dos imóveis, nós gostaríamos de obter essas informações. E, se não há problema nenhum, não custa a prefeitura responder. Então, eu gostaria que os vereadores se desarmassem aí da possibilidade de negar o pedido de informação, se existir informações a serem dadas. Então, nesse sentido, eu apelo para os senhores aprovarem este requerimento, como aprovarei o do pastor Roberto Conde, que trata aqui da prorrogação do trabalho da Comissão Especial de Combate à Pedofilia. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão, requerimento número 413 e requerimento número 416. Em discussão, senhores. Então, vamos votar, primeiramente, o pedido de destaque do vereador Doca. Em votação, o requerimento ao plenário de número 416.
Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário número 416, de prorrogação por 120 dias do prazo da comissão especial, objeto do requerimento ao plenário 238 de 2009, de estudo de formas de combate à pedofilia no âmbito municipal. Aprovado, senhores. Vamos votar, então, o requerimento número 413, em votação. Com 3 votos favoráveis, 9 votos contrários, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado o requerimento número 413 da vereadora Marilena Perdiz Negro. Informações sobre o Executivo, informações do Executivo sobre aditamento e prorrogação do contrato número 9 de 10. Execução de obra de reparos em moradias do conjunto habitacional Vista Alegre. Portanto, rejeitado o requerimento 413. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Havendo o número regimental, vamos passar então ao grande expediente. Primeiro orador é o vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val. Já tem, vereador. Eu deixo aberto o painel para os vereadores que estão no plenário, que queiram registrar sua presença, que o faça. Senão, não poderão usar a tribuna para a fala. Muito bem, a partir de agora, então, está encerrado o painel para registro de presença. Com a palavra, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, tivemos uma semana corrida, conciliando aí o período eleitoral e com os afazeres de vereador parlamentar. Tivemos uma reunião com representantes das entidades que atendem pessoas portadoras de deficiências, e reunido também, além dessas pessoas, nessa reunião teve o promotor público, o doutor Mauro Vaz e o senhor Paulo Eduardo Moretti, que é o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. O principal objetivo dessa reunião foi levar ao conhecimento do promotor público as necessidades das pessoas portadoras de deficiências, principalmente na questão da acessibilidade. O município é responsável pelos projetos que garantem a cidadãos que encontram várias dificuldades no dia a dia. As ruas não possuem rampas para acesso de cadeirantes, postes e placas estão instalados em locais inapropriados, não há ônibus adaptados em número suficiente, entre outros problemas. O promotor ouviu as questões apresentadas e se comprometeu em lutar pela causa dos portadores dessas deficiências. Como presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, acompanhei as reivindicações das entidades. Me prontifiquei a acompanhar e a fiscalizar as ações do Executivo, na garantia da acessibilidade de todos os cidadãos do nosso município. É óbvio que isso é gradativo. Nós temos muitos problemas na cidade que dificultam o trânsito, a acessibilidade de pessoas idosas, de cadeirantes. Tivemos guias rebaixadas pela cidade inteira.
gastamos um dinheiro necessário para fazer as rampas de acesso. Mas o cadeirante, por exemplo, ele sobe no acesso na calçada e se depara com um poste no meio da calçada. Outra situação, ele se depara com uma árvore levantando a calçada, quebrando o concreto. Então, ele tem acesso a um labirinto sem saída, porque a calçada não lhe dá a devida passagem que ele deveria conseguir passar. E isso não é só o cadeirante, não. Nós temos problema com os idosos, pessoas que eventualmente sofreram algum tipo de acidente, que estão usando muleta, andadores, que não conseguem transpor, principalmente as árvores. Eu me recordo que eu apresentei um projeto, alguns anos atrás, para que substituíssemos estas árvores nas calçadas de Jundiaí, não só pelo problema de suas raízes, que danificam as tubulações subterrâneas, os muros, fachadas de construções residenciais ou comerciais, mas também como as que já estão de idade avançada, estão caindo seus galhos, trazendo risco à integridade física das pessoas. No entanto, nesta época, eu fui bastante criticado, uma grande polêmica sobre esse projeto, que foi mal entendido, principalmente pelos ambientalistas, que todos nós devemos ser verdes, defender a nossa natureza. Mas as árvores foram plantadas de uma forma inadequada, sem planejamento, né, de uma maneira que ela não traz o benefício que deveria trazer para as nossas cidades, nosso meio ambiente dentro da cidade. Árvores com espécimes equivocadas, plantadas de formas sem ter havido um planejamento, muitas vezes pelo próprio munícipe, que depois ele não pode removê-la. Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos de acessibilidade em nosso município. Árvores, postes e agora com rampas às calçadas, mas que não deixam as pessoas que têm dificuldade em se locomover passarem, sobem até a rampa, mas são bloqueados por postes e árvores. Eu quero retomar com a minha assessoria este projeto ainda e discutir com toda a sociedade. Nós fizemos, eu me lembro, uma audiência pública e estiveram cidadãos que reconheceram a necessidade, mas outras pessoas que eram contra por não terem entendido essa necessidade. Vamos trazer isso à tona, vamos voltar a discutir, vamos ver o que o povo acha, o que o povo pensa a respeito da substituição dessas árvores. Não é para ficarmos sem árvores na calçada, pelo contrário, é para arborizarmos a nossa cidade ainda mais, mas com espécies adequadas e locais certos, não em cima de tubulações, e nem árvores que têm raízes que levantam aí as calçadas, os muros. Uma situação interessante, que a senhora chegou aqui e trouxe foto da raiz de uma árvore que ela saiu dentro do vaso sanitário, no banheiro dela. A árvore levantou o vaso do banheiro dela, entupiu toda a tubulação de esgoto, para vermos como essas raízes destas árvores que não foram planejadas para o local certo, provocam problemas. Temos também reclamação de funcionários da prefeitura, e não são poucas. Eles foram surpreendidos, imagine os senhores, senhor presidente. Presidente João Henrique, que prazer em vê-lo aí, chefe, nesta cadeira aí. É uma conquista, é um privilégio ver o senhor aqui presidindo essa sessão. Obrigado, vereador. Obrigado, nós que agradecemos. O presidente hoje, João Henrique, não é do senhor presidente, que os funcionários foram surpreendidos ao fazerem a sua compra de mercado no mês. Como que há mais de 10 anos eles vinham fazendo? Eles chegam no carrinho, lotam os carrinhos com sua compra para o mês, já todos eles programados, com o cartão de crédito provido pela prefeitura a ser descontado no próximo lerite do mês. E o nosso secretário de Recursos Humanos, extremamente competente, o senhor Humberto, respeito ele muito, embora faça um trabalho tem que ser valorizado, perfeito, mas eu não sei se houve aí um esquecimento, eu sei que houve uma falha, e essa falha trouxe constrangimento aos nossos servidores públicos. Chegam no caixa, depois de terem feito suas compras, vão fazer o pagamento com cartão, e o benefício foi suspendido, ou seja, ele foi alterado de uma outra forma, e a pessoa é obrigada a devolver
a compra depois das prateleiras dos supermercados e vão constrangidas para as suas residências. Foram várias famílias que, infelizmente, nos procuraram e sofreram este constrangimento. Eu lamento isso. Eu faço um apelo aqui ao secretário para que reveja essa situação, para que os nossos funcionários, que estão muitos até em dificuldade, porque eles planejam o seu salário certinho, com as contas, as suas prestações, a prestação do seu carro, de sua casa própria, e eles têm primado por deixar o valor do mês que vem para a sua compra, e nesse mês ficaram sem recurso para comprar os seus mantimentos. Muitos já nos procuraram. E isso, infelizmente, traz aí, além do descontrole do orçamento no lar dos funcionários, também este grande constrangimento. Mas certamente que será corrigido por nosso secretário. Quero rapidamente comentar aqui, nesse pouco tempo que me resta, não vai dar para nós alencarmos o que fizemos através de nossa assessoria nesta semana, como a manutenção do leito carroçável das ruas, tapamento de buraco, o pedido de poda de árvores e tantas outras coisas que o nosso incansável gabinete tem trabalhado. Deve se destacar da nossa assessoria. Mesmo nós, nesse pleito eleitoral, temos corrido bastante, mas a assessoria tem se feito presente aí, trabalhado bastante pelos bairros da cidade. Não dá para alencar tudo hoje, né? No Parque Carolina, na Vila Isabel, na Vila Rami, Vila Manfredi, Jundiainópolis, enfim, vários bairros aí, pedidos de manutenção para a secretaria correspondente aos serviços necessários. Quero apenas destacar do seminário que está acontecendo em nossa igreja sede, a Assembleia de Deus, no bairro do Vianello, nessa oportunidade, para divulgar, né, o seminário que está acontecendo, que é sobre a criação ou a evolução. Esse seminário é ministrado pelo professor Adalto Lourenço, mestre em Química pela Clemson, Universidade da Carolina do Sul dos Estados Unidos. Durante o evento está sendo abordado o criacionismo científico e temas como a evolução das espécies, vida fora do planeta, entre outros temas que este seminarista conceituado está trazendo para a nossa cidade. Então, gostaria de prestigiar este evento, também esse renomado, também palestrante, e está ocorrendo aqui em nossa cidade, de 16 a 19 de agosto, a partir das 19h30, lá na Igreja Assembleia de Deus do Vianello. É gratuito, todos que quiserem também ouvir e ter uma opinião formada estão livres, a entrada é franca e é um privilégio tê-los lá. Senhor presidente, são essas as palavras do vereador Val, que nesta manhã lamentou o constrangimento que os nossos funcionários públicos passaram. E espero que isso não ocorra novamente e que, de alguma forma, seja corrigida esta situação. Obrigado, senhor presidente. Nada, vereador. Encerrando a sua fala, vereador Val, do PTB. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador do Partido Verde, Silvio Hermani. Palavra concedida, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, tive a honra de participar de 2 importantes momentos ecológicos do município de Jundiaí no fim de semana passado. Na sexta-feira, participei da reinauguração da base ecológica da Serra do Japi. Na verdade, a denominação é Base de Estudo de Ecologia e Educação Ambiental. Fizemos, inclusive, um requerimento de congratulações com a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente pela reativação. E, ouvindo as falas, nós acabamos nos conscientizando o quanto realmente é importante aquela base para o estudo da nossa Serra do Japi. Foi feita uma grande melhoria
envolvendo a Unicamp e a Prefeitura do município de Jundiaí, R$ 301.000, 151 por parte da Unicamp, 150 por parte do Poder Público Municipal. E na fala do representante da Unicamp, ele foi bem enfático de que outros organismos deveriam estar vindo ver o que foi feito com apenas R$ 301.000. Então, além do exemplo de ecologia, segundo ele, houve também um exemplo de austeridade administrativa. Ali, o mundo pode estar conectado, foi disponibilizada a internet, implantação de para-raios, todo o conforto que os visitantes, estudantes principalmente, deverão estar recebendo, e a população de Jundiaí, enfim, está de parabéns por essa importante benfeitoria. No dia seguinte, no dia 14, participamos também da inauguração do Parque Botânico do Eloy Chaves, uma grande obra. Está de parabéns o Poder Público Municipal, na pessoa do prefeito Miguel Haddad, do secretário municipal de Serviços Públicos, engenheiro Walter da Costa e Silva Filho, e todas as demais secretarias envolvidas. Também uma obra de parceria que envolveu diversas empresas do município de Jundiaí. A CPFL também colaborou, cedendo postes. Uma obra maravilhosa e que serviu de inspiração para que a gente fizesse duas indicações, na verdade, indicações já antigas, mas que a gente está reeditando. Estou solicitando a implantação de Parque Botânico da região sul, em área pública, localizada na rua João Ferrara, entre a CETESB e a Copercica, de frente a um antigo posto de gasolina que está desativado. Essa área pública, ela tem sido alvo de constantes reclamações por parte de munícipes, já que ali acaba sempre ficando tomada de mato, e entendo que a região sul não tem uma área de lazer com esse cunho ecológico. Conversando com o secretário Walter da Costa e Silva Filho, ele esclareceu que, no momento, o próximo passo será o Parque Guapeva. Mas entendo que o Parque Guapeva, ele realmente merece essa prioridade, mas entendo que poderia ser analisado a solicitação desse vereador, e caso fosse considerado viável, já se poderia estar plantando mudas de árvores nesse espaço que eu estou dizendo, ao lado da CETESB, na rua João Ferrara, para que um dia, de fato, nós tenhamos árvores ali para se implantar esse Parque Botânico da região sul. Eu acho até interessante destacar que um guarda municipal foi homenageado durante essa inauguração. Segundo as contas dele, ele plantou cerca de 500 árvores nesse Parque Botânico do Eloy Chaves. Então, esse parque, ele não nasceu de uma hora para outra. Ali já existia o lago, mas havia necessidade de árvores. Então, quando o prefeito homenageou esse guarda municipal, que lamentavelmente eu não tenho o nome agora, ele estava homenageando também toda aquela população do Eloy Chaves. O padre Joãozinho também disse que plantou algumas árvores. Enfim, quem tem uma área verde, uma área pública que está ociosa e que plante com critério, com bom senso, árvores apropriadas, estará contribuindo com o meio ambiente e viabilizando, nesse caso que ocorreu no Eloy Chaves, a implantação de um parque botânico. Por que não a gente fazer a mesma coisa nessa área da rua João Ferrara?
Também fiz uma indicação para a implantação de um parque botânico lá no Jardim Santa Gertrudes, na rua Ricardo César Fávaro. Os moradores que nos ouvem, que são daquela região, sabem que estou falando do local onde costumeiramente se implantava o Circolando Escola lá no Jardim Santa Gertrudes. Entendo que essa área é grande, tem mata nativa, é uma área que eu diria até superior em termos de dimensão ao espaço onde foi implantado o Sororoca, aqui na Avenida dos Ferroviários. Na opinião desse vereador, haveria condições de se implantar um parque botânico ali, com mata nativa, trilhas e a integração com áreas de lazer e esportes. Mudando um pouco de foco, esse vereador protocolou um projeto de lei, outros vereadores no passado também já haviam feito, na questão da utilização de pulseira com sensor eletrônico sonoro para identificação e segurança de recém-nascidos em hospitais e maternidades de Jundiaí. Lamentavelmente, a iniciativa de vereadores em relação a um projeto de lei como esse é inconstitucional. Isso tem que partir do executivo, do prefeito. Mas nós vemos que muitos municípios do nosso país também têm conseguido destaque nacional, os órgãos de imprensa têm divulgado muito, porque é uma tranquilidade a mais para as famílias quando uma criança nasce, já se coloca um sensor, e esse sensor é o mesmo código do utilizado pela mãe, de forma que essa criança ela só pode sair do hospital acompanhada de fato pela sua mãe, evitando sequestros e tantos constrangimentos que a gente vê que acabam gerando cicatrizes permanentes nas famílias, isso quando encontram as crianças, né? Por obra da sorte, do milagre, mas em muitos casos essas crianças são sequestradas e jamais são encontradas. Então é uma medida simples, mas que traria com certeza uma melhoria na tranquilidade, principalmente das mães de recém-nascidos. Também estou solicitando providências e informações à telefônica. Temos recebido muitas reclamações. Trata-se de obras na Avenida Romeu Peliciari, no Jardim Pacaembu. Há cerca de 4 meses está sendo feita uma obra ali na esquina da rua Dr. Antenor Soares Gandra, com Alexandre Fleming, e prejudicando a população, o trânsito. Há uma interdição grande ali. Enfim, alguma coisa tem que ser feita para agilizar a conclusão dessa obra. Estamos mais uma vez pedindo a implantação de pronto atendimento na região sul. Hoje nós temos pronto atendimento na Ponte São João, na Hortolândia, na região do Retiro, mas a região sul, que envolve os bairros desde a Vila Arens, Vianello, indo em direção ao Santa Gertrudes, passa pela Maringá, Comercial, Agapeama, toda essa região não tem acesso a um pronto atendimento. Tem que se deslocar para bairros distantes. E a implantação de um pronto atendimento, eu costumo dizer o seguinte: aquilo que é urgência, mas não é emergência, a pessoa não teria necessidade de estar indo para o Hospital São Vicente. Vai para o pronto atendimento, porque a gente sabe que o atendimento nas unidades básicas de saúde é agendado. Então, urgência não é resolvida na UBS, mas seria resolvido no pronto atendimento. Senhor presidente, acabei extrapolando em alguns minutos
o prazo. Vossa Excelência, vereador João Henrique, foi muito atencioso e compreendeu que nós estávamos falando de um assunto importante para a sociedade jundiaense, assim como é importante a sua presença nesse, embora curto período, mas que com certeza também estará trazendo bons frutos aos trabalhos do Poder Legislativo. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. O vereador Silvio Hermani, sempre simpático, vereador do PV, que acaba de fazer uso da palavra. Bom, considerando que alguns vereadores abriram mão da fala, próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador José Carlos Ferreira Dias, do PDT. Palavra concedida, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereadores aqui nesta manhã, quase entrando na tarde desta terça-feira, que são as nossas companheiras, as vereadoras Ana Vicentina Tonelli e a nobre companheira Marilena Perdiz Negros, também presente, Silvio Hermani e o presidente desta casa, João Henrique dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria aqui de falar um pouquinho referente a uma obra que realmente ela foi iniciada e está paralisada. Essa obra pertence à FUMAS. É uma obra que veio do orçamento da Polícia Militar do governo de São Paulo. E essa obra parada, paralisada, e sabendo as dificuldades desses moradores, principalmente daqueles que ficaram ao lado dessas residências que foram demolidas no Jardim de São Camilo, especialmente no núcleo de submoradias. E a gente pede para o presidente da FUMAS, senhor Ademir Pedro Vitor, para que possa acelerar um pouco mais esta obra e levar um pouco de qualidade de vida àquela população, uma tranquilidade, que hoje eu acho que as pessoas elas lutam por melhoria, por uma casa digna, uma moradia digna. E a gente precisa saber que, claro que solicitamos também do senhor prefeito, referente ao mesmo núcleo no qual nós estamos citando, uma área de desapropriação nas imediações da próxima localidade, da futura construção de uma unidade educacional do SESI, para a transferência das famílias do núcleo de submoradias para abertura de vias públicas neste local. Eu acredito que o processo já está em andamento e, com certeza, o prefeito vai atender aquela população. E vai ser um marco histórico, vereador Silvio Hermani, para o nosso São Camilo. São Camilo, com existência já quase de 30 anos ou mais, eu acredito que o senhor prefeito Miguel Haddad colocará à disposição daqueles moradores o melhor possível, que é a moradia. Sabemos que é uma luta muito grande e difícil do prefeito para desapropriar uma área, para que nós possamos fazermos um trabalho de urbanização no Jardim São Camilo. E eu acredito que dentro deste mandato do nosso companheiro, prefeito Miguel Haddad, será uma história na área da Zona Leste, principalmente Vila Aparecida, Jardim Tarumã, que também tem a área educacional do SESI, que aquilo para nós vai ser uma grandiosíssima obra, e também a área de esporte, que vai ficar um anexo com o outro, que é a área educacional e a área de lazer no Jardim São Camilo. Então, portanto, vai ter muitas mudanças referente às melhorias, os investimentos feitos pelo prefeito naquela área do Jardim São Camilo. Eu sempre digo, senhor presidente, senhores vereadores, que aqui nesta tribuna, sempre nós deixamos registrado
os trabalhos da própria semana. E nós temos aqui, olha, já está carimbado, secretaria e a solicitação atendida. E solicitamos que seja efetuado o nivelamento do solo e a terraplanagem na avenida Namiazém, próximo ao número 303, da travessa João Pessotto, no Caxambu. É um serviço que está aqui, já carimbado, com a solicitação atendida. E nós temos aqui outro ofício também, a solicitação, que foi pedido com o trabalho do corte de mato em toda a extensão da Avenida Justiniano Borim, situado no bairro do Jardim São Camilo, até o bairro do Caxambu. Está aqui também atendido pela Secretaria de Serviços Públicos. Nós temos outra aqui, reforma da praça e troca de guias da Vila Liberdade, que também a troca das guias da Praça José Leves Borim, situada no cruzamento entre a final da Avenida Itatiba e a Rua Lupe Coutrin, na Avenida Liberdade, também carimbada, já atendida. Temos também aqui outro trabalho que foi solicitado, o trabalho do corte de mata e limpeza na Rua Roberto Gaspari, Fazenda Grande, também carimbado e atendido. Agora nós temos aqui uma resposta do comunicado interno ou externo, número 1326/2010, é uma resposta do ofício do vereador Zé Dias, do número 353, em resposta à solicitação para repinte da sinalização de solos nas ruas Tibiriçá, República, Regente Feijó, e temos a informar que a sinalização será executada através das ordens de serviço 3.169/10. A Rua Tibiriçá, 3.171/10. E a Rua República, 1614/10 também, e a Rua Regente Feijó, cuja implantação está prevista para o início mais ou menos em 30 dias. Aqui também outro comunicado externo, 917, referente ao ofício número 64/2010. Em resposta à solicitação para a repintura do solo na Rua Willy Tripe, no Jardim Estádio, temos a informar que a manutenção da sinalização será executada através da ordem de serviço 3.172, cuja implantação está prevista para início de 30 dias. Outro comunicado também externo, 1434, também da resposta do ofício 1000 de 2009, em atendimento à solicitação para a implantação de semáforo com botoeira para pedestres, na Avenida Antônio Frederico Zanan, de frente à Praça Otto Schenkel, na Vila Rio Branco. Vimos a informar que concluímos pelo deferimento do pedido. Os serviços serão realizados conforme ordens de serviço número 3.368, com previsão de implantação dos próximos 60 dias. É um benefício àquela população. E nós temos outros também aqui, senhor presidente, senhores vereadores, que são outros ofícios solicitando à Secretaria também de Serviços Públicos, que foi já carimbado, atendida, que foi o corte de mato e retirada do entulho do terreno ao lado do número 183 da Rua José Dias, antiga Rua 2, Novo Horizonte. Mais um serviço também entregue à população. Nós temos aqui também do ofício 301, já carimbado, solicitado, alguns dias atrás também, solicitação atendida. A limpeza das calçadas da Avenida São Camilo, altura do número 1020, Jardim São Camilo. Outra também solicitação atendida, solicitamos também que seja efetuado na época o nivelamento e que seja jogado cascalho em todas as ruas do loteamento Maltone. Também atendido, aquela população recebeu este benefício. E nós temos aqui vários carimbos de executado, que o tapamento de buracos na Rua Odila Richter, 253, 265, 275 e 291, do Parque Centenário, também atendido. Outro ofício, 334/2010,
também solicitação atendida. A poda de árvore na rua Geraldo Gomes de Paula, número 482, Almeirinda Chaves. Um minutinho só, senhor presidente. E solicitamos também, na época, que o retorno do abrigo do ponto de ônibus da Rua Bahia, no cruzamento à Rua Paraíba, Jardim Tarumã. Esse abrigo, senhoras e senhores, foram retirados por motivo, nós não sabemos. E aqui veio dizendo que o local foi cadastrado, porém não será atendido no momento devido à existência de abrigos para implantação. É mais um pouquinho que a população vai ficar tomando chuva e sol naquele local da retirada do abrigo. E solicitamos também, na época, que a troca do abrigo, ponto de ônibus na Rua Benedito Silva, número 50, instalado um abrigo de ônibus na Rua Renato Barata de Fronte, o número 65, situada no Jardim do Lírio. Esse também está nas mesmas condições. E nós sabemos aqui também, senhor presidente, senhores vereadores, só para terminar aqui, senhor presidente, nós temos aqui um serviço também que foi executado no bairro do Jardim Roseira, né? E aquelas áreas ali em torno do bairro, onde foi pavimentado, construído galerias e rede de águas pluviais, e também a área que está sendo elaborada ali pelo serviço de serviços públicos para uma área de lazer para as crianças. Então, esse é um trabalho que nós temos aqui, que realmente a administração atendeu vários pedidos, e a gente tem de agradecer, porque quem tem esse benefício é a própria população, no qual nos procuram todos os dias. E eu, senhor presidente, já passou um minuto, mas eu quero agradecê-lo e fazê-lo até uma menção a Vossa Excelência. Já com 2 semanas aqui, o nosso novo presidente da casa, né? A gente fica bastante feliz, presidente do partido do PDT, presidente do Sindicato dos Plásticos da cidade de Jundiaí, e presidentes, e mais presidentes, e mais presidentes. Eu parabenizo, e assim é tudo aquilo que realmente a população precisa no dia a dia dos seus representantes. Eu quero agradecer aqui a nobre companheira Ana Vicentina Tonelli, o Silvio Armani, sempre presente nesta casa, a nobre vereadora Marilena Perdiz Negro e o nobre companheiro presidente da casa, João Henrique. Então, com certeza, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, agradeço a todos os funcionários desta casa e funcionárias, agradeço o diretor desta casa e, com certeza, todos os vereadores e aquela população desta cidade maravilhosa que é a cidade de Jundiaí. Parabéns e muito obrigado, e essas são as palavras do vereador Zé Dias. Obrigado, vereador Zé Dias, representante do PDT, que discorreu aí sobre as suas indicações atendidas. Obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereadora do Partido dos Trabalhadores, Marilena Negro. Palavra concedida, vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, público que ainda se encontra aqui no plenário, e em especial as pessoas que nos ouvirão à noite na retransmissão da sessão. Eu comentava com o companheiro Silvio Armani que existem pessoas que esperam o nosso pronunciamento e sempre esperam alguma informação adicional que durante a sessão não é possível fazer. Então, é por isso que a gente hoje ocupa a tribuna para completar as atividades desta manhã, que, por sinal, rendeu aí a aprovação de um projeto que vai atender ao Braille, numa atividade diferente do que eles fazem, não é assistência à saúde visual, mas a reabilitação visual, que é um trabalho num misto entre saúde e educação,
e a entidade foi beneficiada com um título, né, uma habilitação pelo SUS. Então, ela integra a rede de entidades de reabilitação visual no Estado de São Paulo e no Brasil. E aí a gente teve a oportunidade de ofertar emendas para qualificar o projeto, e vai aqui a minha crítica à Prefeitura, que não basta ser eficiente, tem que ser eficaz. O projeto que veio para a Câmara careceu de informações importantes, motivo de nós nos entendermos, inclusive na Comissão de Finanças, para que aprovasse as 5 emendas que eu coloquei para complementar informações do projeto. Eu espero que a Prefeitura se qualifique para fazer isso, porque não é o primeiro projeto de convênio, que autoriza convênio, que a própria Comissão de Finanças tem que fazer emendas, e nós também, especialmente num período em que o Conselho de Saúde não está atuando da forma como deveria, tem questões aí legais envolvendo, e que vem para casa, nós temos ainda mais esse compromisso de olhar com mais cuidado. Então, eu espero que os cidadãos aqui, deficientes visuais da cidade, sejam, e da região, porque vai atender toda uma região, é um recurso que veio só para o Braille, direcionado para essa instituição fazer o atendimento. Fora isso, eu gostaria de destacar aqui que a gente já tem tentado realizar reuniões da Comissão de Defesa da Criança, da qual eu faço parte, com o presidente, o vereador Mingo Fontebasso, e, infelizmente, nós não estamos conseguindo. A minha sugestão de pauta tem assim, a ver com muitas coisas que a gente já tem atuado, tem feito indicação, mas a gente não tem visto o resultado. Na área de transporte, para o idoso, a comissão é de defesa do idoso, da criança e da pessoa com deficiente. O tempo de catraca de 1 minuto e a dificuldade de regra de entrada pela porta traseira nos terminais. A gente quer fazer essa discussão, a gente quer chamar secretário aqui, diretor, e que veja como que pode ser feito isso, porque as pessoas poderiam ocupar os assentos que estão reservados nos terminais e não podem porque elas são obrigadas a entrar pela traseira dos terminais. Só que no ponto à frente, o idoso é estimulado a ficar no ponto à frente porque aí ele entra pela porta dianteira. Então, não tem sentido essa regra dentro dos terminais. O tempo de catraca, travar a catraca por 1 minuto, após 1 minuto, é insuficiente para quem transita de ônibus e sabe que internamente não existe essa facilidade de mobilidade dentro do ônibus em trânsito para assegurar esse tempo. Outro ponto também que a gente quer destacar é a questão das vagas de estacionamento para idoso, e uma discussão que começou no Conselho de Idosos sobre a gratuidade da mesma. Eu tenho uma opinião diversa, eu acho que a gente tem que discutir mais vagas, mas não com o caráter de gratuidade. Essa discussão, acho que já foi vencida aqui na legislatura passada com o projeto do Luiz Fernando Machado. A exigência do cartão do idoso. Tudo bem que o município quer implantar um cartão para facilitar. Agora, obstruir a passagem do idoso, não dá. A gente já fez essa discussão até com o Ministério Público. Não dá. E, recentemente, o seu João, que mora aqui pertinho, aqui na Major Sucupira, nos procurou, até ele achou que ia acontecer a reunião, não aconteceu, seu João, mas nós vamos pautar essa discussão sobre o cartão do idoso. O documento de identidade do idoso é o seu RG. E é claro que, numa eventualidade, se a pessoa apresentar o RG, ou a identidade, ao invés do cartão, ele não pode ser dificultada a entrada dele no mesmo porque o ônibus é urbano e pode ser para qualquer cidadão, que nem é morador de Jundiaí, não sabe da existência do cartão e não pode ser dificultada a entrada das pessoas. Então, são essas exigências que a gente vai questionar junto ao órgão da CETRANSP e, se possível, através da comissão. Para a questão do deficiente, a gente está atentando aqui para a dificuldade de órtese e prótese.
e a dificuldade de avaliação, marcação de consulta no núcleo de atenção à pessoa com deficiência, lá no Anhangabaú, com a desculpa de que não existe médico fisiatra. Eu posso dizer o seguinte, eu já fiz parte da equipe de saúde, trabalhei nesse núcleo, e a Câmara Técnica, que avalia com o profissional médico, não exclusivamente com o médico. Tem que ter uma celeridade, não pode dificultar o trâmite aí de pedidos de órtese e prótese, porque também existem entidades contratadas pela Prefeitura, como a própria CD e outros institutos especializados, eles é que vão prescrever. O núcleo cuida apenas de encaminhar. Eventualmente, o médico pode prescrever uma cadeira de rodas, mas lá também tem um fisioterapeuta. O fisioterapeuta vai dar conta disso certamente, e um outro profissional médico, que não seja o fisiatra, mas alguém que possa responder também por esse profissional. O que não dá para dizer é que não tem fisiatra na rede, não tem órtese e prótese para o cidadão. Então, acho que já fizemos indicação, mas nós queremos debater com o pessoal da saúde. Ainda na questão do deficiente, a gente quer fazer uma discussão com a cultura. Não existe uma acolhida no Politeama de preferência para atender as pessoas com deficiência. Eu presenciei isso no sábado, que estive aqui prestigiando uma peça. E isso já era uma reclamação recente, teve notícia, não tem uma acomodação especial. A pessoa tem que ir na frente, ficar com o pescoço duro, porque ele é colocado ali na frente ou lá atrás. Por que não a pessoa escolher o local? Por que não deixar um local adequado nos próprios camarotes, eventualmente, em que a pessoa já saiba que é aquele o caminho, e pode ir com um acompanhante. Acho que é uma questão simples que a Secretaria de Cultura, com certeza, pode atender. Então, além da falta de acomodação definida, a gente quer discutir a acolhida. Fica uma porta só, uma fila única, então ali tem idoso, pessoa com mobilidade reduzida, um cadeirante, que tem que ficar procurando uma entrada no meio do povo todo. Então, acho que o Politeama tem 2 portas entradas, tem laterais, então tem que fazer uma acolhida diferenciada, porque eles existem. Os cadeirantes estão saindo de suas casas, estão procurando os espaços, então a gente tem que estar preparado para evitar qualquer tipo de constrangimento. Na questão da criança e adolescente, o que a gente tem visto? Aí é uma denúncia, eu quero fazer essa denúncia para a comissão, já estou me antecipando aqui para os senhores vereadores que estão aqui. Eu estive no Ministério Público recentemente para levar a denúncia lá do Morada das Vinhas e vi, ninguém me contou, uma mãe lá com uma criança de 4 anos, lá do Novo Horizonte, buscando vaga para a criança, que inclusive tinha uma deficiência leve, uma deficiência visual. E sai de lá do Ministério Público, aquele que fez acordo com a Prefeitura e que fala que está tudo bem, o promotor Mauro Vaz, que diz que tem lá o acordo, que não quer me dar cópia, promotor. Só precisa me dar cópia. Cadê o termo de ajustamento de conduta da Prefeitura com as vagas da creche? E manda a mãe para Argos. Manda a mãe voltar para a Secretaria de Educação, e a vaga que ela precisa é lá do Novo Horizonte. E é lá que nós autorizamos, nesta casa, o crescimento, o adensamento populacional. É para aquela região. Já não tem vaga hoje. Então, nós temos déficit de vagas. Tá? Então, eu confirmei o que a matéria no JJ do dia 4 de julho foi falado, foi divulgado, né, uma denúncia da população acerca da ausência de vaga, e continuam os pedidos judiciais, porque não está se dando conta das vagas. E nós temos mecanismo aprovado aqui, que é a Bolsa Creche. Nós temos que lançar mão de outras possibilidades. Não dá para esperar a criança que entrou lá na fila com 4 meses, ficar com 4 anos esperando a vaga. Então, nós temos que buscar essa solução. Sou vereadora de oposição? Sou. Mas a gente está aqui para construir, e eu tenho dado exemplos que a gente quer construir. A gente não bate só, não. A gente quer resultado, mesmo que seja via Ministério Público, que está ali inoperante, na minha opinião, porque tem que dar conta com mais rapidez dessas questões.
Obrigada, então, senhor presidente, senhores vereadores, pelo meu tempo, que excedeu um pouquinho. Obrigada. Obrigado, vereadora do Partido dos Trabalhadores, Maria Helena Negro, que acaba de fazer uso da palavra. Bom, e não havendo mais nenhum vereador inscrito, essa presidência solicita aos vereadores que registrem presença para o encerramento dessa sessão. Com 4 vereadores presentes e 12 vereadores ausentes, é isso? Mas está registrado, né? Saiu? Bom, então com 4 vereadores presentes, 12 vereadores ausentes, 11 vereadores ausentes, na verdade, perdão. E sob a proteção de Deus está encerrada a presente sessão.